Pessoal, bom dia para vocês, bem-vindos aí a mais uma aula de Física 2, tá? Saudar aí o pessoal da Química 2, da DM2A e da DM2B, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, né? Aula síncrona de Física 2 no dia 30 de outubro de 2020, tá? Começar aqui com uma frase de um grande poeta chileno, cara, chamado Pablo Neruda. Não sei se vocês já ouviram falar em Pablo Neruda, né? Pablo Neruda nasceu na cidade de Temuco, lá no Chile, um grande poeta, cara, né? Ele viajou o mundo inteiro, porque ele também era diplomata, né? E era um cara que fazia discurso nas minas de cobre do Chile, os trabalhadores das fábricas. E tem um menino aí da DM2A, que eu tô devendo um livro, né, pra ele, a DM2A ou 2B. Você tá ouvindo aí, meu velho? Olha o Pablo Neruda aí, cara, que você tava lendo um livro lá, do Pablo Neruda, um dia que eu tava dando aula pra você, logo no princípio do ano. Aí eu falei, rapaz, eu falei que tinha ganhado o meu dia, porque eu tinha visto um jovem de 16, 17 anos lendo Neruda. Você tá aí na aula, não? Eu não sei, eu não lembro o seu nome, não. Você tá aí, não? O rapaz lá que estava lendo Pablo Neruda na minha aula de física, da DM. Tô aqui, pô. Tô aqui. Ah, como é que é o seu nome mesmo? Antônio. É o Antônio aí, ó. Tá vendo? Olha aí, cara, o Pablo Neruda aí, olha lá. E tem uma frase que é bonita, que ele fala o seguinte: poderão cortar todas as flores, mas não poderão deter a primavera. Bom, o livro tá aqui, tá, cara? Depois, como é que você tá? Você tá lendo, cara, nesse período agora ou não? Tô lendo, só não tô lendo Pablo Neruda, mas tô lendo. Tá, deixa eu te falar um negócio. Você mora em Itaperuna? Ou não? Mora em Itaperuna. Não, porque aí, cara, a gente podia marcar, cara, de você pegar esse livro. Tá? De você pegar esse livro comigo, cara. Eu te passar o livro pra você ler, cara, tá? Mas aí você tem que me devolver depois, tá bom? Aí depois você me manda um e-mail aí, tá? Com o seu zap. Amanhã eu devo ir na rua, porque, né, eu vou na feira com todos os cuidados, obviamente, né? Mas então eu devo ir na feira para comprar alguma coisa, né? A feira tá uma bagunça danada, mas mesmo assim a gente vai porque, né, tem que comprar verdura, fruta, essas coisas todas. Aí qualquer coisa a gente marca, tá? Diga. Se falar que a feira é do lado da minha casa, você não acredita. Ah, não, então tá bom. Então tá, depois você me manda um e-mail aí, tá? Com o seu zap aí, que eu entro em contato contigo, valeu? Falou, Antônio, beleza então, tranquilo. Vamos lá, galera. Então, ó, isso aqui é um papo literário aí, tá? Vocês me desculpem, mas não me desculpem nada, porque a física também é poesia, tá? Tudo é poesia. Então, gente, esse pensamento pra gente refletir, né? Poderão cortar todas as flores, mas não poderão deter a primavera. Pablo Neruda. Muito bem. Registro de presença, vocês vão lá na presença nas aulas síncronas, tá bom? Né? A senha de vocês está aqui, ó. Olha lá. Qual que é a senha? Aqui, ó, a senha aqui, ó. Para Química 2, ó, qual que é? É essa daqui. Para Química 2A e Química 2B, qual que é? Essa daqui, tá bom? Certo? Beleza? Então a gente tem aí, né, para vocês lançarem a presença de vocês. Mais uma vez eu falo da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ia ter uma live agora no dia 28, mas como foi feriado no dia do servidor público, né? Então nós vamos fazer o seguinte, na live que vai ter no dia 4 e no dia 11, a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Mas é uma oportunidade. Quem não fez ainda, pessoal, acesse lá as redes sociais do Campus Itaperuna, do IF Campus Itaperuna, e faça a inscrição até o dia 3, tá? É até terça-feira. É muito legal participar de Olimpíadas do Conhecimento, tá, gente? Vocês podem ganhar um certificado, vocês vão ganhar um certificado, mas podem ganhar uma medalha, e isso conta para o currículo de vocês. Sim, tá? Isso conta sim, isso é importante. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui o primeiro exercício, olha lá, o número 15, que foi um dos pedidos lá, foi uma das colegas que pediu para resolver esse exercício. Eu não sei se é dessas turmas aí, ó. Mas olha só, ao ser aquecido de 10 graus Celsius para 210 graus Celsius, o volume de um corpo sólido aumenta 0,02 centímetros cúbicos, tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a variação de temperatura de 10 graus Celsius para 210 graus Celsius, e aqui eu tenho a variação do volume desse sólido, né? Desse corpo sólido, né? Então, se é volume, ele está dilatando em 3 dimensões. Se o volume do corpo a 10 graus Celsius era de 100 centímetros cúbicos, ou seja, o volume inicial desse sólido era de 100 centímetros cúbicos, determine os coeficientes de dilatação volumétrica e linear do material que constitui o corpo. Tá? Então, vamos lá. Tá bem? Então, eu tenho lá uma dilatação volumétrica. Tá? Os dados do problema estão aqui, né? Então, tem aqui, ó, temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, temperatura final igual a 210 graus Celsius,
tá? O volume, a variação de volume, a dilatação volumétrica, 0,02 centímetros cúbicos, tá? O volume inicial desse bloco, né, 100 centímetros cúbicos, quer saber o quê? O coeficiente de dilatação volumétrica, né, aqui, ó, e o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Beleza, vamos lá. Aqui está o senhor Volts, né? A dilatação volumétrica de um corpo sólido é dada por ΔV, né? Perdão, ΔV, que é igual a V0 vezes o gama, esse aqui é o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT. Então, dessa equação, eu chego o quê? Eu chego que o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser a dilatação volumétrica, o ΔV, sobre V0 vezes ΔT. Tá bom? Então, olha só, a variação de temperatura que esse corpo sólido sofre, né? A temperatura dele aumenta de 10 graus Celsius para 210 graus Celsius, então ele sofreu uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Muito bem. Então, vamos lá, vamos calcular. Então, meu gama vai ser quem? Vai ser a variação no volume, 0,02 centímetros cúbicos, dividido por 100 vezes 200. Né? O V0, né, vezes a variação de temperatura. Fazendo as contas todas aqui, tá? Aqui, ó, eu corto, ó, né, esse cara com esse cara. Eu chego o quê? Eu vou chegar, né, em 10 elevado a menos 2, dividido por 10 a quarta. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Faltou menos 1 aqui. Tá bom? Então, o gama é igual, né, o coeficiente de dilatação volumétrica é 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas o que, que a gente tem? A gente tem o quê? Que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o alfa é o gama dividido por 3, né? 10 elevado a menos 6 dividido por 3 vai dar 1/3 vezes 10 a menos 6, que é, na verdade, 0,33 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá bom? Então, o gama, 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, e o alfa, que é 1/3 do gama, 0,33 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá bom? Então, esse aqui é o exercício número 15 da lista. Um outro exercício agora, né? Agora de dilatação dos líquidos, tá? O número 16 da lista de dilatação térmica. Olha lá. Um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de um líquido a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial igual a 0 graus Celsius. Quando o conjunto é aquecido até 80 graus Celsius, o volume do líquido que transborda corresponde a 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus Celsius. Então, o que é que eu tenho aqui, né? O volume do líquido que transborda, o que, que a gente sabe? A gente sabe que esse volume do líquido que transborda é a chamada dilatação aparente, né? É a que a gente vê, é aparente, tá? Então, ele diz o quê? Que a dilatação aparente, quando esse líquido que está dentro de um recipiente de vidro aumenta de temperatura de 0 graus Celsius para 80 graus Celsius, a dilatação aparente dele é igual a 4% de quem? Do volume inicial que ele tinha. Aí ele me dá aqui, ó, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, qual que é o coeficiente de dilatação real do líquido, tá? A dilatação real do líquido, né? A dilatação real do líquido é a dilatação, é o coeficiente do líquido mesmo. Né? Você tem o coeficiente de dilatação do líquido, que é a real, o coeficiente de dilatação aparente e o coeficiente de dilatação do recipiente. Tá? Entender bem isso aqui. Talvez essa seja a parte mais sutil, tá, gente? Da dilatação térmica, né? Essa coisa, né, de dilatação aparente, mas isso é bem trivial. Olha os dados, ó. Eu tenho aqui, então, ó, que a temperatura inicial igual a 0 graus Celsius, temperatura final igual a 80 graus Celsius, né? Que me dá uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, 80 menos 0. Aqui, pessoal, ó, eu tenho o quê? Que a dilatação aparente, né, ou seja, a quantidade de líquido que transborda é 4% do volume inicial do líquido. Então, 4%, o que é? 4 dividido por 100 dá 4 centésimos do volume inicial. 0,04 V0. Tá? O coeficiente de dilatação do vidro é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí ele quer saber o quê? Quanto que vale o gama do líquido, ou o coeficiente de dilatação real do líquido. Tá bom? Aí o Mr. Boltz, mais uma vez. Muito bem.
O que nós temos lá da definição da dilatação dos líquidos? Que a dilatação aparente, né? Olha lá, ela é igual a quem? Ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação da temperatura, tá? A variação de temperatura, como a gente falou, é de 80 graus Celsius. A temperatura, né, do líquido vai de 0 a 80. Tá? Então, substituindo esses valores, eu teria o quê? Né? A minha dilatação aparente aqui era o quê? Era 0,04 V0. Eu tenho meu volume inicial V0. Eu tenho aqui, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes 80. Tá vendo? Aqui é interessante porque ele não me deu o volume inicial. Então, eu chamo o volume inicial V0. Não importa qual que é o volume inicial. Tá vendo? Porque esse volume inicial aqui, ó, eu estou multiplicando ele em ambos os lados da equação. Então, eu vou poder o quê? Cortar o volume inicial aqui. Dessa forma, sobra o quê? Eu tenho, né, que o meu coeficiente de dilatação aparente vai ser 0,04 dividido por 80. Tá? Colocando isso tudo em base de 10, em potência de 10, 0,04 é 4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 80. 8 vezes 10. Né? Então, aqui simplificando, ó, 4 e 4 vai me dar o quê? 1 sobre 2. Né? Passando esse 10 elevado a 1 para cima, ele vai ficar com expoente negativo, vai ficar 10 elevado a menos 3, de forma que eu tenha o quê? Aqui eu vou ter, ó, que o coeficiente de dilatação aparente, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido vai ser o quê? 0,5 vezes 10 a menos 3, que dá 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Aqui, ó. Então, achei o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Mas, o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ele é igual a quê, pessoal? Ele é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Né? Esse aqui, ó, é o coeficiente de dilatação real do líquido. Tá? Então, eu tenho, na verdade, o quê? Substituindo os valores. Ó, 5 vezes 10 a menos 4 é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido menos 27 vezes 10 a menos 6. Tá? Eu vou transformar esse 27 vezes 10 a menos 6 em quê? Tá? Vou transformar ele em potência de 10. Tá vendo? Então, ó, 27 vezes 10 a menos 6, na verdade, é a mesma coisa o quê? Ó, esse 27 aqui, o que é 27? Ó, 27 é igual, ó, olha lá, né? Ele pode ser igual a quê? A 0,27 vezes 100. Que é 10 elevado ao quadrado. Tá vendo? Então aqui eu fiz direto, gente, essa conta com potência de 10, mas 27 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,27 vezes 10 a menos 4. Por que eu fiz isso, pessoal? Para poder fazer a soma, né, desses caras aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4 com 0,27 vezes 10 a menos 4. Tá claro? Então transformei 27 em 0,27 vezes 10 elevado ao quadrado, coloquei aqui no lugar desse 27 aqui, então se tornou 0,27 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Potência de 10, a gente tem que saber fazer essas contas aqui, isso é importante. Aí como é que vai ficar? O coeficiente real de dilatação do líquido é igual, né, a 5 vezes 10 a menos 4 mais 0,27 vezes 10 a menos 4. Então o coeficiente, né, de dilatação real do líquido é 5,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Beleza? Tranquilo? Adriano, Diga, minha prezada. tem como você voltar anteriormente? Claro. Fala, minha prezada. Aqui? Eu não entendi porque ficou 1 por 2 vezes 10 elevado a menos 3. A menos 3. Aqui, minha prezada, Maria Fernanda. Aham. Maria Fernanda, aqui, Maria Fernanda, não é 10 elevado a 1? Isso. Não é? Então, ó, quando eu passo esse cara para cima, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar elevado, 10 elevado a menos 1. Aí vai ficar, imagina aqui, ó, o que eu tenho na verdade, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Ó, dividido por 8, né, tá ali, ó, vezes 10. Tá? Então, o que acontece aqui, eu não estou dividindo, ó, então vamos lá, aqui 4 dividido por 8 dá meio, aqui tranquilo, né? Simplifiquei por 4. Agora, olha só, esse cara aqui, ó, eu não estou dividindo, então o que eu faço? Eu repito as bases e subtraio os expoentes. Menos 2, menos... Qual que é o expoente desse cara aqui? Não é 1? Menos 2, menos 1. Isso aqui vai dar quanto, ó? Isso aqui vai dar 10 elevado a quanto?
Menos 2 menos 1 dá quanto? Dá menos 3. Entendeu? Entendi. Uhum. Verdade? Eu estou dividindo por 10, aí vai vir mais um zero, né? Aí vai ficar mais um zero ali na história, entendeu? Tá bom? Foi. Tá bom. Show. Beleza, minha prezada. Então tá bom. Aí, ó, a gente chegou aqui nessa resposta, então, né? O coeficiente de dilatação real do líquido é 5,27 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida? Beleza? Então vamos adiante, hein? Obrigado pela pergunta aí, Maria Fernanda. Muito bem. Vamos fazer o 19, ó, que é uma outra questão que um colega ou uma colega pediu para a gente poder resolver. Isso aqui é interessante, a gente vai fazer umas continhas aqui legais. Ó. Um líquido tem uma massa específica de 0,795 graus Celsius, 0,795 gramas por centímetro cúbico, quando está a uma temperatura de 15 graus Celsius. Olha que coisa interessante, né? Quando a temperatura aumenta para 45 graus Celsius, a massa específica desse cara, ela vai, o quê? Ela vai diminuir para 0,752 gramas por centímetro cúbico. Por que diminui a massa específica? A massa específica e densidade, tá? É parecido. A massa específica, ela é o quê? Uma característica da substância, né? Mas aí vamos chamar aí como se fosse a densidade dessa substância. Como o volume aumentou, e a gente tem lá o quê? Que a massa específica ou a densidade é igual a massa sobre o volume, tá vendo? Ó? Quando dilata, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o que vai acontecer com a densidade ou massa específica? Ele vai diminuir, tá bom? E aí ele pede, a partir desses dados, qual que é o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido, tá? Então, isso aqui é um probleminha interessante. A gente vai fazer umas continhas, tá? Um pouquinho mais sutil esse problema, tá? Então, os dados que ele me deu, o que foi? Foi que a temperatura inicial desse líquido é igual a 15 graus Celsius. Nessa temperatura de 15 graus Celsius, ele tem aí uma massa específica, que eu chamei de DO, tá? Chamando como densidade de 0,795 gramas por centímetro cúbico, tá? E aqui eu tenho que na temperatura de 45 graus Celsius, a densidade dele, ou a massa específica dele, já vai para quanto? Já vai para 0,752 gramas por centímetro cúbico. Como eu falei, a densidade diminui porque o volume aumenta. A massa permanece o quê? Constante, tá? Mas o volume aumenta. Isso é legal, né? Isso aí tem bastante coisa interessante para a gente. Então, olha só, sendo, aqui, gente, eu chamei de D, mas é a massa específica, tá? Sendo a massa específica massa sobre o volume, então, vai ser o quê? Massa dividido por densidade, ou massa específica, tá? Certo? Beleza? Tá? Aqui eu chamei de D, tá? De densidade. Então, sendo que a massa é constante. Então, vamos lá. Para o tempo T igual a zero, quanto que vale o V0? O V0, então, vai ser quem? Vai ser a massa dividido pela massa específica, pela densidade, que é 0,795 gramas por centímetro cúbico. Para a temperatura D, para a temperatura T, né? Igual a 45 graus, o que vai acontecer com o volume nessa temperatura? Ele vai ser igual a quanto? A massa dividido pela densidade a 45 graus, que é 0,752 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Então, definir V0 e V em termos de massa e em termos da densidade. Olha lá. Então, a variação de volume, tá? Que esse cara vai sofrer, vai ser o quê? Vai ser V menos V0, que vai ser igual a M sobre 0,752 menos M sobre 0,795. O volume final menos volume inicial, né? Lembrando que o volume final é maior, porque o denominador aqui, ele é o quê? Ó? Ele é menor, tá vendo? Esse raciocínio matemático ele é muito importante, cara, né? Por que o V é maior que V0? O denominador é menor, né? Estou dividindo para uma coisa menor, ele vai ser maior. Porque muitas vezes, gente, o que acontece, né? É igual aquela coisa, né? Quando você vai comer, vai se alimentar. Se você comer rápido, você não sente gosto, isso faz mal. É a mesma coisa aqui, cara, com a matemática e com a física. Você tem que degustar as coisas, entendeu? Porque o cara quer fazer as contas rápido para chegar no resultado, entendeu? E, na verdade, meu irmão, o cara não saca o que tem
de bonito nisso daí? É igual um prato, de repente você vai comer lá, né? Sopa, por exemplo, né? Sopa é um negócio que você come o quê? Pelas beiradas, né? O que é comer pelas beiradas? Porque as beiradas são mais frias, então você vai comendo devagarzinho pelas beiradas, né? E aí você vai, degusta e tal, aquela coisa toda. A mesma coisa aqui na matemática, a gente tem que ir devagar para a gente entender. Então, muitas vezes a gente faz uma conta, mas a gente não percebe a boniteza e a beleza que tem por trás dessa conta. É o caso aqui, tá vendo? Então vamos lá, ó. Aí o que eu tenho aqui? A variação da temperatura. Quanto que é? É 45 menos 15. Então, a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. Ó, a dilatação volumétrica desse cara é quem? É ΔV, que é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Tá? Então, olha, ó, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a variação do volume dele, que nós já calculamos lá, M sobre 0,752 menos M sobre 0,795, que é igual ao V0, que é M vezes 0, M dividido por 0,795, vezes o gama que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura 30. Tá vendo? Então, beleza, né? Certo? Tranquilo? Né? Vamos devagar também, porque tem gente que fica doido para cortar logo as coisas. Ó. Eu não posso cortar esse cara com cara, não. Por quê? Esse cara não. Por quê? Porque esse cara aqui, ele está num processo de subtração e esse aqui está num processo de multiplicação. Mas calma lá. Se eu colocar o M em evidência, opa! Aí eu posso passar uma faca guinso. Aqui, ó. Eu posso passar a faca guinso aqui e aqui, ó. Eu já posso cortar o M com M. Por quê? Porque eu estou multiplicando o M em ambos os lados da equação. Então, vamos lá. Como é que vai ficar parado aqui, ó? Ô, beleza. Aí minha equação, ó, passei aqui a faca guinso. Ó, a minha equação fica assim, ó. 1 dividido por 0,752 menos 1 dividido por 0,795 é igual a gama vezes 30 dividido por 0,795. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. Aqui, ó, eu vou jogar esse cara para lá. Tá? Vou jogar esse cara para lá. Então vai ficar o quê aqui, ó? 0,795 dividido por 0,752 menos 0,795 dividido por 0,795, que vai dar 1, é igual a gama vezes 30. Estão vendo? Né? Então tem umas continhas matemáticas aqui que são muito interessantes, legais. Aí, olha lá, fazendo essas contas aqui, como é que fica aqui, ó? Né? Aproximando aqui, arredondando, 1,057 menos 1 é igual a gama vezes 30. Então aqui, ó, subtraindo 1,057 menos 1 dá 0,057, que é igual a gama vezes 30. Tá? O gama vai ser igual a quanto? A 0,057 dividido por 30, tá? Então eu teria que o gama é 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Tá bom? Probleminha aqui, olha lá, né? Gostoso da gente fazer, legal, que a gente vai fazendo as contas, né? Eu costumo, pessoal, falar muito, né? Com vocês, aí com meus alunos, é o seguinte, pessoal, a matemática é a linguagem do universo. E quem sabe matemática vê o mundo de outra forma, entendeu? Nós estamos vivendo hoje num mundo, cara, que a gente quer tudo, tudo rápido, né? A gente quer clicar num link e aparecer logo, a gente quer que o vídeo baixe logo, né? E nessa correria toda, uma coisa que nós estamos perdendo, sabe o que é, cara? É a capacidade de ver a beleza nas coisas, né? A paciência, né? Isso é uma coisa complicada, cara, que fica todo mundo ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo, né? E o raciocínio matemático, né? E aí ele nos leva o quê? A fazer esse tipo de coisa, né? A pensar, a refletir, né? Eu tenho sentido muito um desprestígio muito grande das ciências chamadas exatas, né? Porque todas as ciências são humanas, na minha opinião. A matemática, a física, né? Na minha opinião, elas estão perdendo muito espaço hoje, né? Mas é um desafio aí que a gente tem que enfrentar. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida desse exercício aqui? Tranquilo? Certo? Tem alguma dúvida? Tá bom? Então eu vou para frente, hein? Vamos lá. Adriano. Oi, diga, minha prezada. O gama sempre tem que ser em notação científica? O gama aqui no caso, é Maria Fernanda quem tá falando? Maria Clara. Maria, é irmã dela? Aham. Aí, olha, tá vendo aí? Tem um livro do José Saramago chamado O Homem Duplicado, né? E aqui lá no IF nós temos a menina duplicada, que é você e sua irmã. Mas muito bem, olha só. Aqui é o seguinte, minha prezada Maria Clara, aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar em notação científica, né? Ou você vai escrever 0,7
0019, entendeu? Tá? Mas normalmente é a notação científica que vai ser dada, tá? Mas se você resolver uma prova comigo e você colocar lá em números decimais, não tem problema para mim não. Mas sempre você, isso aqui é importante porque, Maria Clara, vocês têm que aprender a fazer conta com potência de 10. Notação científica. Isso é importantíssimo. Entendeu como é que é? E aí o que é que eu falo para você? Eu tô com dúvida nisso. Então faz o seguinte, né? Olha o que eu vou recomendar. Pega lá uma videoaula de potência de 10, de notação científica e manda ver. Faz exercícios disso. Faz lá uns 20 exercícios, tá? Disso. Aí você vai ficar fera nessa situação, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, vocês que têm uma prova, né? A prova que, vamos dizer, vai definir muito sobre o futuro de vocês, que é o Enem, ele vai cobrar notação científica. Aí se você não domina a notação científica e você tem um exercício cujos dados, cujas respostas são dadas em notação científica, aí você vai ficar perdido, né, para encontrar essa solução. Tá bom? Tranquilo? Então sempre notação científica. Falou. Vamos lá, vamos fazer o exercício número 1 do questionário aí de dilatação térmica. Olha lá. O coeficiente de dilatação linear do aço, né, aí já estou voltando à dilatação linear, tá? Esse aqui é do questionário, tá? Que vocês fizeram lá. Em que eu vou abrir lá, mas para vocês terem mais uma tentativa. Eu vou dar uma dilatada lá no prazo, lá para vocês entregarem, tá? O questionário lá de dilatação térmica. O questionário de dilatação de escala termométrica, eu reabri ele lá, tá? Vocês podem tentar mais uma vez fazer lá. Mais uma tentativa. Então vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os trilhos de uma linha férrea têm 12 metros cada um, na temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Então tem um trilho de uma linha férrea. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo entre dois trilhos consecutivos deve ser de aproximadamente quanto? Né? Então, vocês não pegaram a época de trem. Né? Eu vi trem, por exemplo. Né? Na minha época, a minha cidade não tinha trem. Eu nasci em Muriaé, mas eu estudei em Viçosa. Então, lá em Viçosa, passava o trem, né, quando eu entrei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, em 1995, o trem passava umas 2 vezes por dia. Um trem lá, carregando ali, eu acho que minério, né, não era trem de passageiros, não. E a gente viu o trem, vocês não tiveram essa satisfação de ver trem, cara. Aqui em Itaperuna passava trem, né? Mas aí, muitas vezes, talvez alguns de vocês nunca viram um trilho de trem. Mas entre um trilho de trem e outro, né, eles ficam em cima de dormentes de madeira, mas tem que ter um espaço entre um trilho e outro. Por quê? Prevendo a dilatação linear. Por quê? Se não tivesse espaço e a temperatura variar, como nesse caso aqui, entre 0 e 40 graus Celsius, o que vai acontecer? Como não tem espaço, esse trilho ele vai ficar o quê? Todo retorcido. Não vai ter espaço para dilatar. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele deu dados para nós sobre o coeficiente de dilatação linear do aço, o comprimento inicial do trilho de trem, a variação de temperatura, e quer saber o espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos para que essa linha férrea funcione normalmente e os trilhos não fiquem retorcidos. Ou seja, o que ele quer saber é a dilatação linear, tá? Para esse intervalo de temperatura. Então tá aqui, ó. E deu aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear do aço. Daqui a temperatura inicial igual a 0 e a temperatura final igual a 40, eu tenho o quê? Que a variação de temperatura vai ser de 40 graus Celsius e me falou que o comprimento inicial dos trilhos é de 12 metros, tá? Então, se ele está pedindo o espaçamento mínimo entre os trilhos, ele está pedindo, na verdade, o quê? A dilatação linear desse trilho. Tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá. A dilatação linear é dada por quem, pessoal? A dilatação linear é igual a ΔL, que é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, substituindo os valores, ΔL é 12 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 40, tá? Ó, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação da temperatura, trivial, né? Como é que a gente vai ter aqui? Ó, 12 vezes 40 dá 480. 480 vezes 1,8, tá? Vai dar quanto? 480 mais 48 é 528, 5,28 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui dá quanto? Ó, isso aqui dá 5,3 milímetros, que é igual a 0,53 centímetros.
Tá? Resposta, letra E. Resposta, letra E. Tá bom? Então, probleminha aqui de dilatação linear. Tem alguma dúvida aí, gente, desse problema? Vou adiante, tá? Eu vou adiante, que eu tenho mais 2 exercícios para resolver e eu quero acabar esses exercícios, mesmo que a gente passe um pouquinho de 9h45. Vamos lá. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio. Esse aqui é o número 5 lá da dilatação, lá do questionário de dilatação térmica. Quando essa chapa está, então, a 12 graus Celsius, o raio desse furo central dessa chapa é igual a 100 centímetros. Essa chapa de alumínio tem um coeficiente de dilatação linear igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí ele pergunta qual que é a nova área do furo quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius. Tá? Ele me deu as alternativas. Então ele quer saber quanto que vai valer a área final dessa chapa de alumínio quando ela sofre um aquecimento de 12 graus Celsius para 122 graus Celsius. Então tem aqui, ó, o raio dessa chapa é 100 centímetros, né? O raio é igual a 100 centímetros, que é 1 metro. A temperatura inicial é igual a 12 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A temperatura final, 122 graus Celsius. A área final que eu quero descobrir. Tá? Muito bem. A variação de temperatura que essa chapa vai sofrer é de 110 graus Celsius, 12 para 122, certo? O coeficiente de dilatação superficial. Quem que é esse beta? Esse beta é 2 vezes o alfa. Olha lá, muita atenção nessa hora, tá? Ele me deu o alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Eu estou falando o quê? De dilatação superficial. Então eu tenho que multiplicar o alfa por 2. Então, quanto que vale o meu beta, que é o coeficiente de dilatação superficial? 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6, tá? Isso vai dar 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza! Substituindo isso aqui na definição de dilatação superficial, né? Eu tenho o quê? Que esse furo vai dilatar também, como se ele fosse feito de aço, né? Como se ele fosse formado de aço, se ele fosse feito de aço. Então eu vou ter aqui, ó, né? A equação que define a dilatação superficial, tá? Delta A igual a área inicial vezes beta vezes delta T. Aí eu vou calcular o quê? Né? A área inicial desse cara. A área inicial desse cara, quem que é? É πr ao quadrado. Né? Então, π vezes o raio 1 ao quadrado, eu vou ter π metros quadrados, que na verdade, quanto que é? É 3,14 metros quadrados, considerando que o π é igual a 3,14. Então, essa é a área inicial. Vamos calcular a variação da área? Olha lá. Então, a variação da área vai ser o quê? Vai ser a área inicial, né, 3,14, né, aqui eu coloquei o π ainda, né, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes 110, que é a variação de temperatura. Então, a variação de área desse cara foi de quanto? Foi de 0,015 metros quadrados. Tá bom? Então, a nova área que esse furo vai ter vai ser igual a quanto? Vai ser igual à área inicial mais a variação da área que ele sofreu, mais a dilatação superficial que ele sofre. Então, a área final vai ser 3,14 mais 0,015, que vai dar 3,155 metros quadrados. Resposta, letra D. Tá? Vamos lá. Para fechar aqui, tá, gente? Para fechar esse cara aqui, ó, vamos fazer um de dilatação dos líquidos, que caiu lá no questionário. Lá. Aí, esse exercício que eu coloquei, que é 8, né? As questões do questionário embaralharam, tá? Esse 8 aqui é de acordo com o meu referencial, tá? Mas aí vocês vão, né, ter noção do que é. Ó, um recipiente para líquidos com capacidade para 120 litros é completamente cheio a uma temperatura de 10 graus Celsius. Esse recipiente é levado para um local onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Então vai sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius, 20 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação de volume do recipiente, ou seja, ó, o recipiente não dilata. Então, ΔVR, a dilatação volumétrica do recipiente é 0. Ele pergunta qual que é a quantidade de líquido derramado, tá? Qual que é a quantidade de líquido derramado em litros, tá bom? Então, um probleminha interessante, ó. Ele me deu
O volume inicial, 120 litros. Temperatura inicial, 10. Temperatura final, 30. Variação de temperatura, 20. Coeficiente de dilatação do líquido, né? A dilatação real do líquido. 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Aí ele fala aqui, ó, o recipiente não dilata. Então, delta VR é igual a zero. Ele quer saber quanto é que vale que? Ó, ele quer saber, ó, a quantidade de líquido que transborda, ou seja, ele quer saber a dilatação aparente. Tá bom? A dilatação aparente. Vamos lá? Então, ó, a dilatação real é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, mas isso aqui é igual a zero, então eu vou ter o quê? Que a dilatação real do líquido é a dilatação aparente. Né? O que transbordar é aquele tanto que o líquido de fato dilatou. Então, olha lá, calculando, fica o quê? A dilatação real do líquido é igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Tá? Então eu tenho aqui, ó, que a dilatação aparente, que é igual à dilatação real do líquido, é igual ao volume inicial, 120, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes 20. Isso aqui vai dar quanto? Ó, multiplicando, 2,88 litros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Resposta letra C. Bom, então, gente, é isso que eu tinha preparado para vocês para hoje, tá bom? Para essa nossa aula aqui, para esse nosso encontro síncrono, tá? Espero que vocês tenham aí assimilado bastante, tá ok? Tá? Eu desejo para vocês aí um bom final de semana, tá beleza, cara? Continuem se cuidando bastante, tá? E aí a gente vai fechando aí esse conteúdo do tópico 2, tá? Eu vou dar esse prazo maior para vocês entregarem lá a prova e tudo mais até quarta-feira da semana que vem, beleza? E aí nós vamos trabalhando, tá bom, pessoal? Ó, um abraço para vocês, eu vou parar de gravar, tá bom? Tudo de bom, se cuidem, tá? Bom trabalho, boa prova, tá? A gente se vê depois da próxima semana, né? Então vai ser no dia 31, dia 6, né? Dia 13 de novembro, tá bom? Então um abraço para vocês, tá bom? Até mais.